Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos alguém tira sua própria vida no mundo. E só aqui no Brasil são 32 mortes por dia por suicídio. E é a segunda maior causa de mortes entre jovens e adolescentes. Isso é muito preocupante. E as autoridades, elas não divulgam essa estatística porque eles entendem que, se divulgarem, vai incentivar outras pessoas a cometer suicídio também, quando deveria ser o contrário. Deveriam sim divulgar, mas no sentido de educação agora para essas famílias, para poderem identificar o suicida que está dentro de casa. Porque na maioria das vezes, não são todos, mas na maioria das vezes, os suicidas, eles não abrem o coração, eles não falam que têm vontade de morrer, até mesmo porque eles têm medo de serem julgados, enfim. Então, eles não falam. Às vezes, eles falam, quando falam, para um colega de trabalho, para um colega de faculdade, enfim, mas para a família ali, para o pai e para a mãe, normalmente não falam. Pergunta, pelo contrário, às vezes pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Salvo aqueles que já tentaram cometer suicídio, a mãe e o pai já sabem mais ou menos o quadro psicológico aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. Mas se não, passa muitas vezes despercebido. Eu tinha uma amiga minha melhor amiga, eu tinha uns 14, 15 anos, que cometeu suicídio. E ela falava para mim. Só que eu não tinha ideia nenhuma, eu até falava, não, mas não faça isso. Eu achava que era coisa da cabeça dela. E ela falava as coisas e eu não sabia como lidar com aquilo. Até que um dia, ela já havia tentado algumas vezes, tomando que boa, produtos químicos, mas não tinha conseguido. E eu falava, para com o nome dela era Ivone. Para com isso, Ivone, não faça isso, Ivone. Até que um dia ela se jogou na frente de um carro e se matou. Mas ela não falava para a família dela, ela falava para mim. Então, às vezes a família não sabe, né, que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem tem isso. Eu estive desse lado. Presenciei isso com a minha melhor amiga e também tinha vontade de morrer. De um tempo da juventude, começou lá na juventude, eu comecei com essa crise existencial e eu tinha vontade de me matar. E eu só não fiz porque eu não tinha coragem, porque eu tinha um filho pequeno para criar, que era o Lucas. Então eu pensava muito no Lucas. Então eu tinha uma motivação, mas quantos jovens e adolescentes que não têm motivação nenhuma? Eles vão e fazem mesmo. A maioria tem coragem de fazer. Eu não tinha, daí quando eu perdi o Lucas também, aí veio todo aquele sentimento e eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria morrer. Queria que tudo acabasse, né? E ninguém sabia também, eu nunca falei pra ninguém sobre essa dor. A única vez que eu falei foi lá no grupo, que eu falei com o meu líder lá e foi a vez que eu abri o coração. Ali foi Deus, assim, fazendo com que eu abrisse meu coração, mas na maioria das vezes o suicida ele não fala e os pais não percebem. Mesmo porque a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer tirar uma dor de dentro dela que nem ela sabe, às vezes, de onde vem aquela dor. Então, precisava ter uma educação, uma prevenção e uma pós-venção, porque 60% das pessoas que ficam pós-suicídio de uma pessoa, elas acabam desenvolvendo essa vontade também de tirar sua própria vida. Então, teria que falar mais. A nossa cultura não fala muito sobre a morte, principalmente dessa forma, por suicídio. Mas deveria falar mais para ajudar essas famílias e principalmente mães que passam por isso.
Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.